Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião científica da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Hoje, como da habitude, vamos abordar 2 temas. O primeiro do grupo coluna, seguido do grupo da endoscopia. Então, nós vamos chamar o Dr. Eduardo, integrante do grupo de coluna, para apresentar o primeiro caso. Por favor, Eduardo. Bom dia a todos, bom dia aos nossos internautas. Eu vou direto para a apresentação aqui que está um pouquinho longa. Vou falar um pouquinho sobre curva de aprendizado em cirurgia MIS, uma aula mais voltada aí para os residentes. Para aqueles que não são neurocirurgiões, podia voltar um pouquinho, isso mesmo, o que é MIS? MIS é Minimal Invasive Surgery? Isso, uma artrodese minimamente invasiva, né? Tá bem. Então, vou abordar basicamente 3 aspectos aqui. A radiologia cirúrgica, a anatomia cirúrgica e as patologias na sequência que a gente julga que é uma sequência em ordem de aprendizado para a gente estar fazendo esse tipo de cirurgia. Aqui é muito importante a gente dominar as visões no raio-x, tanto de AP quanto perfil, que são incidências que a gente costuma usar mais, e a incidência em oblíquo, né? Aqui, nosso simpático cachorrinho Scott Dog. Lembrando, eu vou mostrar adiante, a importância da imagem do oblíquo e o conceito da visão em túnel, né? Do tunnel vision. Isso aqui são peças anatômicas que a gente colocou um arame e fomos fazer um raio-x dessas vértebras, mostrando aqui o arame está em volta do pedículo, mostrando a relação fundamental entre o pedículo, a faceta superior e o processo transverso. Então aqui está o nosso araminho. Isso numa vértebra lombar e aqui no sacro, semelhantemente, o pedículo, faceta superior. E aqui não está aparecendo. Acerta a bolinha. Agora Isso. apareceu. Está enroscando aqui. Tá bom, então vai. E ali o que seria o processo transverso, a asa do sacro. Agora foi. Aqui a imagem do oblíquo, mostrando ali desenhado em vermelho o nosso Scott Dog. Então reparem ali que o olho do cachorro representa o nosso pedículo, o que seria a orelha superior do cachorro no processo articular superior, né, a faceta superior. O focinho do cachorro, o processo transverso. A pata dianteira do cachorro, a faceta articular inferior. Então, a partir dessa imagem, a gente consegue fazer vários procedimentos percutâneos, né? Se a gente quer, por exemplo, puncionar o disco, a gente faz a agulha ficar na mesma incidência da radioscopia, então ela vai entrar como um ponto, né, que é o conceito do tunnel vision, e nós vamos puncionar direto o disco, ou direto o pedículo, ou direto a junção zigoapofisária, por exemplo, para fazer um bloqueio articular. Tá legal isso aqui. Então, antes da gente chegar a fazer as artrodeses percutâneas, a gente precisa fazer um treinamento mais simples, que fazer um treinamento com agulha mesmo. Então, a punção articular, né, que a gente pode ver ali a visão do Scott Dog na primeira imagem, em que a gente consegue puncionar a articulação de uma maneira simples com essa visão, né, risotomia percutânea, onde o objetivo é a cauterização do ramo medial, que fica ali entre a junção do transverso, pedículo e faceta superior. Ali uma punção intradiscal, que a gente usa uma técnica de triangulação para achar o ponto de entrada, mas depois a gente pode seguir ali tanto pelo AP quanto perfil, quanto pelo oblíquo. Então, só mostrando que essa é uma etapa fundamental antes da gente evoluir para uma artrodese. A gente tem que estar bem familiarizado com essas incidências AP, perfil e oblíquo, que você consegue se localizar bem sem ver e sem palpar nenhum reparo anatômico, né? Apenas com a visão de raio-x. Esse slide aqui mostrando ali, quando a gente vai fazer um acesso ao pedículo, como tem que ser a nossa orientação se a gente for usar a incidência AP e perfil.
no primeiro raio-x ali em AP, a gente vê que a seta, né, no caso ali a nossa agulha de punção, ela vai caminhar aqui no que seria as 3 horas do pedículo, em direção às 9 horas do pedículo. Quando a gente chega no limite medial do pedículo, a gente tem que parar de introduzir a agulha, virar a radioscopia e olhar onde você está no perfil. Se no perfil você está na parte de cima, ou seja, se você já adentrou o corpo, significa que você está naquele trajeto da primeira imagem da vértebra. Você está no caminho certo. Se acontecer de você estar nessa segunda imagem de AP, você chegou no limite medial do pedículo, você jogou no perfil, você está naquela segunda seta, ou seja, você ainda não adentrou o corpo, isso significa que você vai violar o canal. Então, uma técnica em AP em perfil para punção de pedículo, assim tem que ser feito. Você caminha no AP até chegar no limite medial do pedículo. Chegou lá, você coloca no perfil e vê qual a trajetória. Se você estiver dentro do corpo, está certo. Se você ainda não estiver dentro do corpo, se você avançar, você vai entrar no canal. E se a gente for usar o oblíquo para acessar o pedículo, a gente tem que lembrar do cachorrinho ali, do Scott Dog. Então, o olho do pedículo, a gente faz a nossa agulha de punção ficar na mesma inclinação da radioscopia, e aí a nossa agulha vai ficar um ponto. A ponta e a base da agulha vão coincidir num ponto só, e você segue por dentro desse túnel, e você só não tem a noção da profundidade. Você vai caminhar um pouco, e também depois vai checar no perfil só para ver se você não está passando a cortical lá na frente. Mas é uma técnica bem interessante também. Você pode clicar aqui para mim? Estou aqui mostrando uma cirurgia, ali a gente já colocou o cage, então nós estamos fazendo aqui a técnica em AP. A gente vai avançando com a agulha, então até chegar no limite medial do pedículo. E aí a gente viraria no perfil. Pode clicar de novo. Uhum. É muito importante fazer treinamento em cadáver antes, então é uma fase fundamental na curva, a gente ir para o cadáver e treinar. Então aqui eu vou mostrar uma punção com a visão em oblíquo. Então a nossa agulha fica ali procurando o túnel do Scott Dog para caminhar por dentro desse pedículo. Então, uma vez que você já está familiarizado com as incidências, AP, perfil, fez bastante treinamento já com um procedimento mais simples, a punção direta do pedículo, antes da gente pensar em descomprimir de forma minimamente invasiva, é a gente começar a fazer procedimentos de acesso ao pedículo como uma outra etapa de treinamento. Então, procedimento simples que você treina isso: vertebroplastia, cifoplastia. Aqui no caso, depois desses procedimentos de vértebra e cifo, que são um pouco mais tranquilos, fazer artrodese, por exemplo, para trauma, né, alguns casos em que são bem restritos, mas tem indicação de você só fazer a fixação percutânea, como esse caso que a gente fez aqui na escola, com o Dr. Dirk, que a gente teve a oportunidade de receber o ano passado ele aqui. Então, e também está sempre em contato com quem tem bastante experiência para ir adquirindo uma curva mais rápida. Então, uma vez que a gente se acostumou com a incidência AP perfil oblíquo e já sabe funcionar bem o pedículo, aí nós começamos a evoluir para conseguir descomprimir e fazer artrodese intersomática. Para a gente passar então para uma técnica de artrodese intersomática, a gente tem que saber muito bem o que a gente chama de triângulo de segurança. O que é o triângulo de segurança? Se a gente olha a coluna lombar numa visão posterior, que é a nossa visão cirúrgica, nós vamos delimitar ali a faceta, a gente chama de faceta medial e faceta lateral. A faceta medial é a faceta inferior da vértebra superior. E a faceta lateral é a faceta superior da vértebra inferior. Então, numa artrodese intersomática transforaminal aberta, a gente tem toda essa visão. Mas o que a gente realmente usa são aqueles pontos ali, que são os pontos das articulações. Então ali eu estou mostrando no segundo slide em cima, a segunda foto em cima, o trajeto da nossa osteotomia. Deixa eu
Vou voltar aqui que passou. Isso aqui não está legal hoje. Volta um. Volta mais um. Aí. Então, ali na faceta inferior, eu estou mostrando como a gente faz a osteotomia, da articulação inferior, esse formato em L aqui. A gente bate primeiro o formão na pars, junto à faceta medial, e depois o outro traço segue no sentido de medial para lateral, para a sua faceta superior proteger aqui o formão, no caso. A gente gosta de fazer com o formão para aproveitar todo esse osso. Então, uma vez removida a faceta inferior, nós vamos remover aqui, dependendo do tamanho da articulação, a metade ou o terço superior da faceta superior, e nós vamos expor essa região do disco. Essa região do disco é a região que a gente chama de triângulo de segurança. Por quê? A raiz de cima está passando aqui tem o saco dural e aqui está o platô superior da vértebra de baixo. Então, esse triângulo é o nosso triângulo de segurança que a gente vê aqui. Então, essa região segura para a gente trabalhar. A gente não precisa ver raiz, não precisa ver saco dural, a gente só precisa ver o disco e saber que a gente está aqui. Então, uma vez que a gente delimitou esse triângulo de segurança, a gente pode trabalhar tranquilamente dentro do disco. Aqui mostrando já uma visão que eu vou mostrar, que é por dentro de um afastador da cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente tem, ao invés de ver toda a exposição óssea, nós vamos ver só o que nos interessa, que é a faceta medial e lateral. Então, aqui, nós vamos depois, então, chegar para essa visão aqui, por dentro do afastador, onde a gente consegue ver aqui a faceta medial, faceta lateral e a junção quisígo-apofisária. Então, nós vamos converter nossa cirurgia para dentro desse tubinho de 2,5 a 3 centímetros. Então, para a gente começar a tratar agora os pacientes, a gente tem que primeiro entender essa mudança de paradigma mesmo, né? De que a gente, pelo menos, eu acho que a maioria daqui, né, tirando os residentes que já pegaram uma fase um pouco mais nova aí da cirurgia, desse tipo de cirurgia, a gente aprendeu a fazer fusão posterolateral. E aquela descompressão de laminectomia ampla, V saco dural, raiz. Então a gente tem que mudar esse conceito para cirurgia de artrodese intersomática e descompressão direta, mas principalmente descompressão indireta, do que a gente chama de recalibragem do canal. E posteriormente chegar na cirurgia de TLIF, só que de uma forma minimamente invasiva. Isso não é uma tendência, é uma realidade já, e a cirurgia de coluna toda está caminhando para isso. E a sequência das patologias que a gente considera aí mais fáceis de tratando e sequencialmente cada vez mais difícil, que seria lombalgia discogênica, radiculopatia foraminal, depois uma radiculopatia centrolateral, depois estenose de canal central e, por fim, listese. E hoje a gente sabe que tem alguns centros que já fazem até deformidade como escoliose com MIS, escoliose lombar. Então, ali na primeira foto, mostrando a cirurgia tradicional, vamos dizer assim, né? Que é você fixar o segmento, fazer uma descompressão ampla, ver o saco dural, ver as raízes, dar aquela sensação de que está tudo livre, descomprimido, doente tratado. E qual o problema que a gente vê e não é infrequente? Aqui no slide de baixo, a gente vê halo ao redor do parafuso. Então, a gente sabe que a fusão posterolateral ela tem uma incidência de pseudartrose maior do que a fusão intersomática. Então, esse é um dos problemas, a gente fazer só a fusão posterolateral. E a gente sabe que essa grande exposição de saco dural, de raiz, além de aumentar o risco de alguma lesão intraoperatória, seja fístula, seja lesão radicular mesmo, você pode ter a formação de fibrose epidural. Você desvasculariza toda aquela gordura epidural, aquilo acaba formando fibrose, e o paciente muitas vezes se queixa, às vezes, de dor associado a essa fibrose, principalmente no contexto de pseudoartrose, em que essa fibrose acaba ficando mais hipertrófica ainda.
Então, muitos casos precisam de revisão da artrodese, alguns de estimulação medular, para tentar depois tratar uma dor que foi criada pelo próprio procedimento cirúrgico. Estou aqui mostrando, nessa corte de tomografia, o que a gente considera o melhor tratamento na mesma situação. Quando a gente faz a dissectomia, a gente remove toda a compressão anterior aqui do disco. Por trás, você vai tratar o que precisa. Se o paciente tem uma estenose foraminal, você vai abrir o forame. Se ele tem uma estenose de canal, como é que você pode tratar a estenose de canal? Você pode abrir a lâmina, você pode até retirar o amarelo, mas o que a gente tem feito? A gente remove o... Quando a gente faz a hemilaminectomia ou a hemilaminectomia bilateral, a gente remove só os 2/3 inferiores da lâmina, que é só a região onde o ligamento amarelo está inserido. Se ele não tem anteparo ósseo para comprimir contra, se não tem um reparo ósseo para ser comprimido, você não tem mais compressão. A compressão é óssea. Então basta retirar o osso e a hora que o ligamento amarelo ele já não vai ter mais osso para comprimir contra. Né? A gente sabe que ele é inserido nos 2/3 inferiores da lâmina por dentro dela. Então, se você retirar os 2/3 inferiores da lâmina, já é suficiente para você fazer uma descompressão direta dessa estenose. Além de preservar aquele terço anterior para instabilizar menos o segmento. E quando a gente coloca o cage, principalmente associado aqui à remoção de articulação ou mesmo da lâmina, a gente levanta o espaço discal e aquele amarelo que está dobrado ele vai esticar. Então você faz uma recalibragem do canal. Se tiver uma listese, o cage vai te ajudar a corrigir e manter esse canal e abrir de uma maneira indireta o canal. Então, hoje você pode fazer essa mesma cirurgia, descomprimir tudo de forma direta e indireta, sem precisar tirar ligamento amarelo, sem até ver a raiz. E minimizando esses problemas de dor, de pós-operatório, de fibrose. Em relação à artrodese, se você fizer um tilife aberto, além da artrodese terçomática, você pode colocar osso também, fazer a fusão posterolateral. Mas se você colocar o osso aqui, isso aqui já consolida bem, intersomático. Isso aqui, olha o tamanho da área óssea que você tem, um diâmetro, um espaço pequeno. Então a gente pega toda aquela articulação que a gente remove, moe todo esse osso, enche, tira todo o disco, enche de osso e depois coloca o cage cheio de osso. Então você vai fazer uma artrodese intersomática aqui bem feita, diminuindo esse problema aqui. Então aqui mostrando, né, agora indo para as patologias. O paciente, por exemplo, com uma dor discogênica refratária a todas as medidas clínicas, não é o dia a dia operar isso aqui, mas tem alguns casos que tem indicação cirúrgica. Mostrando como é feita a cirurgia. A gente passa os fios guias, depois, né, o que eu tenho feito é passar os fios guias primeiro, a gente deixa os fios guias dobrados, né, dos dois lados. Do lado que a gente vai descomprimir, a gente emenda a incisão, que dá para ver ali na pele, coloca o afastador tubular, cai naquela visão que eu mostrei anteriormente, tira a articulação medial, depois a lateral, acha o triângulo de segurança, faz a dissectomia, coloca o cage com osso. Depois que o cage está colocado, a gente desce pelas torres dos parafusos e a barra vai passar pelo sextante ali da torre. Então esse seria o caso mais simples. Aqui outro caso também de um nível, mostrando outro nível, que é um L5-S1. E uma incisão aqui dependendo desse nível L5-S1, a incisão fica bem pequena, o dano muscular bem pequeno. Coisa de 2 centímetros, 1,5 centímetros. Aqui para 2 níveis. Então a gente consegue fazer também múltiplos níveis, isso depende da experiência, você vai conseguindo fazer isso multiníveis sem grandes dificuldades. Aqui um caso de 3 níveis em que o paciente tinha uma estenose de canal, mas principalmente foraminal, era mais do lado esquerdo, e com muita dor mecânica discogênica. Então de um lado a gente fez toda a descompressão, que ele só tinha a clínica radicular de um lado, inseriu todos os cages ali pela esquerda, então uma incisão de 8 centímetros, dano muscular mínimo, uma cirurgia de 3 horas, no paciente perdeu meio ponto de HB só. E do outro lado a passagem dos parafusos percutâneos.
Então reduz muito a morbidade cirúrgica a curto prazo e a longo prazo a gente vê bastante benefício também. E aqui mostrando ele depois já de 6 meses, se olhar ali os 2 últimos cages já com formação de osso, com artrodese e o de cima ainda formando. A próxima etapa, que é um pouquinho, depende um pouquinho mais de aprimoramento técnico, é você conseguir tratar as hérnias maiores, as hérnias em posição mais centrais. Por quê? Porque vai depender de você angular aquele afastador bem para a linha média. Isso, no começo, a gente fica... demora um pouquinho para a gente se habituar com essa anatomia, mas você faz a mesma cirurgia que uma cirurgia aberta depois que você pega a prática, você só não vê todos aqueles reparos ósseos, mas se você angular o afastador, você consegue acessar a lâmina, fazer uma hemilaminectomia mais ampla e tratar essas hérnias mais centrais. Então aqui eu já considero uma etapa seguinte da curva de aprendizado. Então aqui mostrando de 2 níveis. Aqui é uma variação dessa técnica, que a gente faz a nossa microdissectomia normal, né, com afastador de Taylor, uma incisão de 2,5 cm. O paciente for magrinho, você pode puxar a pele, insere os parafusos percutâneos ali pela fáscia mesmo. Então você trabalha, né, pela incisão central. Eu fiz a descompressão, coloquei o cage e já passei os 2 parafusos daquele lado. E do outro lado a gente faz 2 incisões pequenas e complementa a artrodese. Isso é uma outra opção para quando a herniação mais central, para você não vir de lateral para medial angulando afastador, você pode fazer como uma cirurgia normal, uma microdissectomia normal, e do outro lado você faz o percutâneo. Clica no primeiro vídeo ali. Então ali nós estamos fazendo a impactação do cage e depois a colocação do parafuso. Então aqui na ordem invertida é porque a gente fez o acesso mediano. Clique embaixo. Então ali é a primeira etapa. Nesse caso a gente fez a microdissectomia, colocou o cage e depois fez a fixação. Só mudou a ordem. E para cada caso a gente analisa o que a gente considera mais simples de ser feito. Estenose de canal. Então a gente vê ali uma hipertrofia de faceta grande, um canal em trevo. Isso já é um passo a mais, por quê? Porque aqui vai envolver você fazer a facetectomia bilateral para poder tirar a descompressão e eventualmente aqui mal tem lâmina, mas você angulando o afastador você pode fazer, além da facetectomia bilateral, aquela hemilaminectomia bilateral, descomprimir toda a parte óssea do canal e com o cage você levanta o ligamento amarelo. Aqui mostrando algumas tomografias com o cage, né, e o osso, para a gente ver como realmente faz a fusão intersomática, né, ali no córtex sagital, depois no coronal, como a gente consegue fazer a descompressão, seja de um lado, seja central, né, a remoção completa ali da articulação e da pars no córtex sagital. Então, com o tempo a gente consegue fazer exatamente a mesma descompressão que quando a gente faz aberto. E aqui a última etapa que eu considero na curva, que é começar a fazer deformidade, no caso aqui uma listese. Se a listese for lítica, ou seja, tiver já a instabilidade dos 2 lados da pars, você consegue reduzir tudo de um lado só, porque o outro lado já tá aberto, ele volta. Mas se não tiver com a lise da outra pars, você vai ter que tirar a outra articulação para poder soltar isso. Por que é mais difícil? Porque eventualmente você vai precisar fazer abertura, como nesse caso, bilateral, tirar as articulações dos 2 lados para poder soltar. E uma manobra que, dependendo do sistema, você tem que fazer, é você entrar com a chave, que a gente chama de shaver, né, o distrator. Você entra por um lado com ela, distrai o espaço, mantém ele aberto e reduzido, e pelo lado contralateral você vem com o cage. Então, além disso, você precisa saber fazer manobra de
de redução também por técnica minimamente invasiva. Então, aqui mostrando a redução da listese, que é possível, é factível, basta, né, evoluir aí nessa curva de aprendizado, dá para fazer tranquilamente. Aqui mostrando uma discopatia com o disco bastante baixo, que a gente precisou também remover a articulação bilateral e abrir o espaço com a inserção do cage. Então a gente aqui no caso ficou dos dois lados. E aqui só para encerrar, só ilustrando um caso de multinível aí que a gente conseguiu fazer por MIS também, de 4 níveis. Então, era isso que eu tinha para falar aí. Eduardo, muito obrigado. Uma pergunta, doutor Eduardo? Doutor Ricardo? Doutor Alessio. Eduardo, recentemente eu vi uma apresentação do ROSA, o Robotic System, é um sistema de robótica assistida. E que ele faz esse tipo de técnica com robô, né? Que eu acho que essa técnica minimamente invasiva está pronta para receber a robótica, né? Primeiro que a estrutura óssea, aí tu vai ter, ao invés de ter um brain mapping, tu vai ter um brain spine, né? Tem um spine, um mapa da coluna espinhal. Então tu vai ter o osso, tu vai ter a dura, tu vai ter a raiz e tu vai ter um sistema rígido que vai poder usar perfeitamente o sistema de robótica. Uhum. E aí eu acho que vai acrescentar muito que é a questão do tempo, né? Que com o robô, essa coisa, eu acho que uma das coisas que tu mais perde tempo nessa cirurgia é o posicionamento, né? É a relação com o raio-x, que tu tem que ficar perdendo tempo em termos, tem que ter prática para isso, né? E que a tua curva de aprendizado vai muito mais rápida com eu acho com que o além robô. de... Tu tem alguma experiência com isso? Tu viu isso? Não, só de literatura mesmo, mas experiência, acho que aqui no Brasil, com isso, não sei se tem alguém que está fazendo assim. Eu acho que uma das grandes vantagens é diminuir a incidência de radiação, que é o grande problema para a gente. Para o paciente é uma vez só, né? Mas a gente que está fazendo sempre, a gente toma uma carga de radiação bastante elevada, né? Eu acho que isso seria uma das coisas. Acho que toda tecnologia é bem-vinda, né? Com o neuronavegador também. Aí acho que tudo que puder somar para minimizar erro, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que o caminho vai ser esse mesmo. Doutor Este? Microfone. Pois. A minha pergunta é exatamente nessa linha da radioexposição, né? Quer dizer, como que vocês contornam, porque imagino que você faça diversos controles durante o procedimento, e se por conta disso você acha que o que vai acontecer com o passar do tempo é menor radioexposição ou adoção de um método de localização como navegação, alguma coisa nessa linha aí? Eu acho que o que realmente é um problema, e assim, por mais que você tenha treinamento, você vai tomar bastante radiação, não tem jeito. Cada punção de pedícula você toma bastante. Você pode tomar um pouquinho menos, se você errar menos o trajeto, mas você vai tomar bastante raio. Eu acho que isso vai ser bem-vindo. Eu acho assim, a chance de erro, de inserção no raio-x, eu acho que ela é mínima. Tem muitos trabalhos já mostrando que realmente não é um problema para o paciente usar o raio-x. É mais, eu acho que para o médico mesmo que a gente toma. O que a gente tenta fazer é usar óculos de proteção de radiação, avental de chumbo, né? Uma coisa que pouca gente lembra de proteger é a vista, né? Que é um dos órgãos mais sensíveis, né? Então, de cuidado a mais que eu tenho feito é usar o óculos contra a radiação mesmo. A radiação é uma preocupação minha, né? E a gente tem que lembrar, historicamente aqui na escola, nós tivemos um dos colegas neurocirurgiões mais velhos que teve uma fibrose extremamente importante nas duas mãos por exposição exagerada ao raio-x. Então, acho que a exposição ao raio-x que o Samuel lembrou é uma coisa que deve ser considerada. E proteger também a tireoide, ao invés de só proteger o rosto e usar o avental, né? E a outra coisa, já que estamos falando de raio-x, né, que é uma coisa para lembrar de antigamente, você esqueceu de falar do pescoço do cachorro, né? Porque o pescoço do cachorro na oblíqua permite analisar também doença, especialmente fortalecer a indicação de se fazer artrodese numa cirurgia onde, né, tanto fazer diagnóstico de lise como fazer diagnóstico de listese, né, ou pelo menos de
um alargamento da pars, né? Comenta só para finalizar os seus amplos conhecimentos sobre raio-x. Em relação à radiação de mão, eu até mostrei um vídeo ali que a minha mão fica na frente, né? Foi o que nós comentamos aqui atrás. E realmente a gente ficou preocupado em mostrar bem o vídeo e esqueceu a mão lá, né? Mas acontece, né? Você está ali, você acaba tomando radiação mesmo. Existe luva contra radiação, né? O Dr. Michel deve usar aí, faz bastante, não sei se... mas tem luva para isso, mas tudo isso também agrega custo, então já começa a criar outros problemas, né, que a gente depois tem que gerenciar. Mas a questão da pars, a gente pode até voltar aqui no slide do cachorrinho. É uma das primeiras lá, que o pescoço do cachorro é a região da pars interarticulares, é o que liga a faceta articular superior na faceta articular inferior. Pode passar? Mais uma. Aí. Agora tá? Não. Eu mostro aqui, ó. O pescoço do cachorro, né? Seria a junção ali da faceta articular inferior com a faceta articular superior, que é a orelha do cachorro. Então essa região que o Dr. Orestes bem lembrou é a região da pars interarticular, aquela parte mais lateral a gente chama de istmo da pars. A gente consegue ver patologias como a lise da pars, que às vezes não tem uma listese nítida no raio-x em perfil, mas você já consegue identificar que ela está fraturada no raio-x em oblíquo. Mais alguma pergunta, doutor Eduardo? Quando você põe aquele tubinho, você põe endoscópio, você põe microscópio, o que você faz? Na maioria dos casos a gente não põe nada, você faz visão, mesmo. Ele tem uma luz, depende do afastador, tem afastador que vem com luz de LED, que fica bem visível, a gente às vezes perde um pouquinho de visão, mas ganha mobilidade para fazer a fotomia. Em caso, quando está muito apertado, você tem um pouquinho de receio, aí eu coloco o microscópio mesmo. Ok. Obrigado, Eduardo.